da parte aqui do evento aqui que a gente, né, estamos fazendo aqui, né? Então, eu vou falar um pouquinho do laboratório de pneus, né? Dos ensaios, né? Dos pneus voltados para a parte de pneus reformados. Então, né, na parte dos laboratórios de pneus, né, que a gente tem aqui, então, né, a gente realiza os ensaios em pneus reformados, né? E em pneus novos também, né? Os pneus reformados, né? A gente faz os ensaios seguindo a portaria do Inmetro, né? A 433 de 2021. Né? E de pneus novos é a portaria do Inmetro número 379, né? Então, né, da parte dos pneus reformados, né? Os pneus reformados pela portaria, eles são para aplicações em automóveis, caminhonetas, caminhonetes e veículos comerciais leves e seus rebocados, mostrando um pneu aí sendo reformado, né, no caso, né, e aí a gente cita quais são os automóveis, né, os veículos que, né, fazem parte do escopo da portaria 433, né, de pneus reformados, né. Então, o que acontece, né, pneus reformados pela portaria, né, a reforma de pneus, né, ele abrange basicamente 3 processos de produção, digamos assim, né, de reforma do pneu. Pode avançar o slide, por gentileza? Isso. Então, né, tem o processo de recapagem, recauchutagem e remoldagem, né? Então, assim, eu como sou a pessoa aqui dos ensaios, né, acredito que vocês têm né, bem mais experiência e mais expertise, né, desses processos até mesmo do que eu, né? Então, talvez vocês sejam até melhores pessoas, né, a poder falar assim desse processo do que eu, né? Que eu sou só uma pessoa que cuida dos ensaios, né? Mas pela portaria, né, recapagem é a substituição da banda de rodagem, né? Recauchutagem seria a substituição da banda de rodagem junto com os ombros, né? E a remoldagem, banda de rodagem, os ombros, né, e de toda a superfície dos flancos, né, que é também conhecido como recauchutagem de talão a talão, né. Então a portaria, né, prevê para esse tipo de processos o produto final, que é o pneu reformado, né, que passa por esses processos, né, então são submetidos aos ensaios. Pode avançar o slide, por gentileza? Obrigado. Então, aí, no caso, né, dos ensaios que, né, são previstos, né, pela portaria, né, nós temos os ensaios dimensionais, né, e os ensaios dimensionais, né, quais são eles, né? O ensaio de diâmetro, de largura e do indicador de desgaste, né, o famoso TWI, né? O ensaio de diâmetro, né, a gente costuma medir o perímetro do pneu, né, e faz uma continha ali, considerando dividindo por π, né, que daí ali a gente consegue ter o diâmetro ali do pneu, né, da maneira exata, né. A largura, a gente costuma utilizar alguns paquímetros, né, para realizar a largura, né, então o pneu ele é medido em 6 pontos distintos, né, que a gente consegue definir a largura da seção. E os indicadores TWI, né, então no próprio pneu, né, na parte ali dos ombros ali, tem um indicador TWI, né, tem alguns fabricantes que optam por colocar uma setinha, um triângulo, né, uma pontinha de seta ali e tal, ou tem outros que até mesmo colocam as letras, né, TWI, né, então a gente vai ali com um paquímetro de profundidade, né, igual está ilustrando aí no slide, né, a foto, né, então a gente pega essa diferença de altura aí, né, desse indicador de desgaste, tá? Pode avançar o slide, por gentileza. Continuar, então. Tá bom. Então, continuando, né, falando aqui dos ensaios dimensionais, né, os ensaios, então, a gente, né, temos o pneu, a gente faz a montagem do pneu, né, e fazemos a gente infla ele, né, então, infla ele, né, conforme o que está especificado lá no manual ALAPA, né, então a gente se baseia muito, né, no manual ALAPA, né, que tem diversos parâmetros, né, de pressão,
Lá também tem as medidas lá de diâmetro, largura, enfim, diversas informações lá. Então, né, a portaria, né, a própria portaria do Inmetro, ela chama, né, como orientação, né, dessas partes dimensionais e demais parâmetros, né, o próprio código ALAPA, né. Então a gente, né, faz toda a montagem do pneu, infla ele, e esse pneu ele é condicionado, né, no ambiente, né, entre 20 a 30 graus Celsius, né, e a portaria também dá uma segunda chance, uma segunda condição, né, de uma condição entre 35 e 41 graus Celsius, né. Então, nesses dois ambientes, né, é permitido você condicionar o pneu por 24 horas, né, para você conseguir realizar os ensaios, tá? Após o ensaio dimensional, né, é realizado um ensaio de velocidade sob carga, né? Então, esse ensaio de velocidade sob carga, o que é, qual que é o propósito dele, né, e tudo mais. Esse ensaio, ele simula o próprio uso, né, o próprio uso do pneu reformado, né, com aplicações de carga, né, e com velocidades, em alguns casos, distintas, e em alguns outros casos, a velocidade é fixa, né, vai depender do tipo de pneu, né, característica do pneu. Então esse ensaio, né, a gente monta ele lá na máquina lá, né, e aplica uma carga, né. Então assim ele tem alguns tempos distintos, né, de ensaio, né. Esse esse ensaio, por exemplo, se para os pneus que são esses pneus que são para veículos leves, né, esse tipo, né, cargas leves, é um ensaio que pneus de tipo de passeio, veículos leves, né? Então é um ensaio que costuma ter ali um tempo ali de 1 hora no máximo, né? Então, né, ele tem a carga constante, né, mais ou menos 90% do seu índice de carga, né? E aí a velocidade distinta em 3 patamares, né? Então a gente tem uma velocidade inicial, né, que partindo do repouso ali até tipo assim, por exemplo, vamos supor que tenha um pneu que ele tem a velocidade máxima de 120 km por hora, né? Então, né, para fazer a velocidade inicial, a gente faz uma continha antes, né? Então a gente pega e desses 120 km por hora, hipoteticamente, a gente tira 20 km por hora, né? Então seria a nossa velocidade inicial. Essa nossa velocidade inicial, a gente tem o tempo, né, de 10 minutos a atingir dela, né? Então saindo do zero até os 100 km que seja, a gente tem 10 minutos para atingir ela. Após atingir esses 10 minutos, a gente continua por mais 10 minutos em 100 km por hora, né? E aí depois a gente faz a adição de mais 10 km por hora, então ficaria 110, a gente continua esse ensaio, que seria a velocidade 2, né, a segunda fase, enfim, né, que daí ficaria com mais 10, com a velocidade por mais 10 minutos, né, e por último chegamos na velocidade final, que então vai estar com a carga, os 90% de carga aplicada do pneu, né, e com a velocidade máxima dele, né. Então, basicamente, o ensaio para pneu para veículos leves, né, tem essa condição, né, esse tipo de ensaio, né. E aí, né, depois desse ensaio, a gente faz uma segunda medição. E é lógico, né, desse ensaio o que a gente avalia, né? A gente avalia, né, primeiramente se a amostra não vai apresentar avaria, né? Então, o que seria essa avaria, né? A avaria seria o descolamento da banda de rodagem, né? Soltar soltar alguns fragmentos, né? Criar bolha. Aqui tem até casos que alguns pneus chegam até a estourar, né? Explodir mesmo, né? Então, né? Vários fragmentos de pneus dentro do nosso laboratório, né? Mas, né, no caso de uma amostra íntegra, né, que não reprovou, né, então ela está ali ok, a gente faz uma segunda medição no diâmetro, né, faz essa segunda medição do diâmetro para poder verificar o quanto que esse pneu ele teve de deformação, né, então a portaria ela estabelece um percentual de 3%, né, então a gente pega uma fita, né,
põe ela no entorno, no perímetro do pneu, né? E aí divide por π, né? E aí a gente consegue encontrar o diâmetro do pneu, tá bom? Então, né, essa é a parte do ensaio de velocidade sobre carga, falando das amostras que são para veículos leves, né? Para veículos pesados, né, e outros tipos, né, na portaria ela fala que são amostras diferentes do índice de velocidade Q, né? Né? Então, como é que se torna esse ensaio? A velocidade é a que torna, né? Então, a gente não vai ter mais patamares de velocidade, né? Mas a parte das cargas varia, né? Então, no início do ensaio, né, a gente aplica, a portaria lá prevê uma faixa, né? Então, é mais ou menos entre 66%, e 6%, né? Então, a gente faz uma aplicação com a carga inicial de 66% em relação à carga nominal, né, do pneu. Esse primeiro tempo são 7 horas, então, fica 66% da carga lá com uma velocidade constante por 7 horas, né? Após isto, né, a gente passa para o segundo patamar, né? Então, o segundo patamar, o que seria, né? Seria para a gente seria um percentual entre 84% e 88%, né? E aí esse ensaio ele vai durar mais 16 horas, né? Então ali esse ensaio ele não é interrompido, né? Então ele é feito continuamente, né? Nossa máquina a gente consegue aplicar as cargas, né, de uma maneira contínua, né? Continuamente sem interromper. Então, né, ao todo né, com mais essas 16 horas, então são totalizados 23 horas, certo? E a terceiro último patamar de força, digamos assim, né, ele tem uma faixa de 1% acima da nominal e até 6%. Né? Então, dependendo do tipo de pneu, né, e a carga que ele vai ser submetida e tudo mais, né, qual é o seu índice de carga, né, então tem esse range aí de faixa. Né? E aí, nessa carga com 1% acima da sua capacidade nominal, digamos assim, né, fica por 24 horas lá na máquina, né? Então, esse ensaio, né, para os veículos de carga pesada e tudo mais, né, costuma ser um ensaio de 47 horas, né? Então, a diferenciação de um ensaio para o outro, né, é lógico, depende da característica e do principal uso do pneu, né? Então, para pneus para veículos de carga leve, né, é um ensaio de 1 hora, e para os pneus de meia carga seja, é um ensaio que dura 47 horas ao todo, né? Tá bom? Então, esse é o ensaio de velocidade sob carga, né, que a gente costuma fazer aqui, né? Então, é avaliado se não tem avaria, né? Como havia comentado anteriormente, e depois do ensaio a gente faz uma verificação do pneu, né? Para ver se não excede os 3% de deformação, né? Com relação ao diâmetro do pneu inicial, tá? Pode avançar o slide, por gentileza? Tá. Aí na parte de pneu reformado, né, assim, o nosso laboratório, a gente faz somente os ensaios, né? Então a gente faz o ensaio a parte dimensional e esse ensaio de velocidade sob carga, tá? Então, né, mas é importante falar aqui, né, passar essa informação para vocês, né? Tem um item que é muito importante, né, que é a parte do selo de identificação de conformidade, né? Então, assim, todo pneu reformado, né, a portaria prevê, né, que ele seja identificado, né? Então, ele pode ser identificado gravado em alto relevo ou baixo relevo no próprio flanco dele ali, né? Ou por uma etiqueta, a portaria fala etiqueta vulcanizada, tá? Uma etiqueta vulcanizada, né? Que daí, né, deve conter as seguintes informações, né? A data da reforma, as informações do fornecedor, razão social do fornecedor que realizou o serviço de reforma e o tipo de reforma efetuada, né? Então, se vocês olharem no slide, que nem
tem uma faixa vermelhinha ali, né? E aí na faixa vermelha está escrito reformado, né? Então, isso daí seria a identificação né, que o pneu é reformado. Mas, por exemplo, se o pneu é recalchutado, você poderia colocar recalchutado, ou então remoldado, entendeu? Então, ali no caso, você poderia colocar o tipo de processo, né, que esse pneu foi beneficiado, digamos assim, né, foi beneficiado por esse processo. E aí, né, lá também vai ter a razão social, vai ter o CNPJ, a parte aqui do o código lá, né, da data, né, que seria a data da reforma, a parte lá do registro do Inmetro também, né, mas aí o registro do Inmetro, né, você tem que fazer os ensaios, né, e verificar junto com o pessoal que cuida dessa parte de certificação desse produto, né, para dar entrada lá junto ao Inmetro, né, e gerar esse numeral, né, do seu produto, né, para até mesmo você não ter nenhum problema com relação a fiscalizações, né, fiscalizações do IPEM, né, pelo menos a que eu sou mais habituado e ouço do pessoal comentar comigo são as do IPEM, tá? Que o IPEM, né, para quem não sabe, é um órgão fiscalizador do próprio Inmetro, né? Porque o Inmetro, né, ele cuida, né, de toda essa parte de metrologia, né, então de diversos outros produtos, né? Então, até mesmo dentro do Inmetro, ele tem alguns braços, né, que a gente costuma falar, tá? E um dos braços do Inmetro, né, que é com relação à fiscalização de produtos, né, seria o IPEM, né? Para quem, caso tenha essa dúvida aí, né, então já passando essa informação para vocês. Pode passar o slide, por gentileza. Agora eu vou falar aqui um pouco de pneus novos, né? Então, pneus novos, também a gente tem uma portaria, né, que prevê esses tipos de ensaios, né? Então, assim, os ensaios são parecidos, né? São bem similares, né? Do produto do outro, né, e tudo mais. Mas só que na portaria tem uma diferenciação, né? Qual seria a diferenciação? Para pneu reformado, né, a portaria exige que os ensaios sejam feitos por um laboratório de terceira parte, né? Então, esse laboratório de terceira parte, no caso, por exemplo, nós na Falcon Power somos um laboratório de terceira parte, então, ou seja, a gente não tem vínculo com nenhum fabricante, tá? Para pneu novo já é um pouquinho diferente. Então, a portaria para pneu novo, ela já, ela já autoriza, né, que os pneus sejam realizados ensaios pelo próprio fabricante, né? Então, uma marca X tem o próprio laboratório, então ele pode realizar os ensaios. É lógico, esse laboratório dele tem que ter a acreditação da ISO 17025, né, que é a norma que rege a parte dos laboratórios, né? Então especifica lá todos os, digamos que a norma mãe para laboratório de teste, né? Então lá tem vários critérios, várias regras, né, que a gente tem que seguir, né? Então esse laboratório do próprio fabricante tem que ter essa acreditação da 17025 para ele poder fazer os próprios ensaios, fazer o relatório lá e poder ir certificando os seus produtos, né? Tá bom? Então fica isso daí com relação à diferenciação entre uma portaria e a outra, né? E também, né, da parte de pneu novo, né, que é a portaria do Inmetro a 379 de 14 de setembro de 2021, né? Então, assim, a parte dos veículos também, os veículos que os pneus, né? Os pneus, né, dessa portaria, né, são aplicados para veículos específicos, né? Então, aqui já entra a moto, né, que é diferente, né, da portaria de pneu reformado, motoneta, ciclomotor, né, pneus de automóvel para passeio, né, e veículos comerciais leves e seus rebocados, né? Então, essa portaria de pneu novo, né, ela é bem mais específica, né, com relação aos produtos, né? Já fica bastante até diferente, né? Com relação à parte de pneu reformado, né? E os ensaios, né, que os pneus novos são submetidos são basicamente os mesmos dos pneus reformados. Então, lá tem os ensaios dimensionais, que tem o ensaio da medição do diâmetro, né, no início lá, o ensaio de largura da seção, do TWI, né, então são todos esses ensaios, né, que, como eu disse anteriormente, são realizados da mesma maneira. Então, a amostra ela é montada, ela é inflada, seguindo as orientações do
do manual Alapa, né, com as pressões lá, tudo corretamente. No próprio manual Alapa, lá ele te dá as medidas lá de largura e diâmetro, né, permitidos lá. Então a gente segue lá pelo manual Alapa, né, então faz as medições. Para medir o diâmetro, a gente pega uma fita, vai no entorno do pneu, né, ali no perímetro, né, na verdade a gente mede o perímetro, né, e faz uma continha ali, esse perímetro medido, dividido por π, chegamos no diâmetro. A largura, a gente vê 6 pontos diferentes ali no pneu, mede ali os pontos ali, né, de um flanco até o outro, né, do outro lado ali, vai medindo ali, com o paquímetro mesmo, chegamos na largura. E o TWI, a gente pega ali o nosso querido amigo aqui, o paquímetro de profundidade, né, e faz as medições, né, conforme onde estão indicados o TWI, né, que está, né, ou com uma setinha lá, ou um triângulo lá apontando, tá? Pode passar o slide, por gentileza? Pode avançar que eu acabei essa parte aqui de dimensional falando também, deixar naquela parte da máquina lá. Isso, perfeito, obrigado. Então, e né, também os pneus novos, né, são submetidos aos ensaios de velocidade sob carga, né? Então, esse ensaio também aqui no caso é muito semelhante, né? Mas só que ele é um ensaio também com a duração de 1 hora, né? Então, com 1 hora de ensaio, né? Então a amostra também é submetida a patamares de velocidade diferente, né? Então a gente consegue verificar. E a análise também seria basicamente a mesma. Se, né, como é um pneu novo, né? Mas pode acontecer também, né? Se ele vai dar avaria, vai ter bolha, vai ter algum tipo de desprendimento, porventura ele pode estourar, alguma coisa assim do tipo, né? E dessa parte de pneu novo, tem um ensaio que é um pouquinho diferente, né? Que é chamado ensaio de raio dinâmico, né? Então, esse ensaio, como é que ele acontece? Na mesma máquina, né, desse slide aí, a gente aplica uma carga no pneu, mas é uma carga mínima, né? Uma carga mínima ali, a gente costuma colocar aqui entre 20 quilos e 50 quilos, né? Para ter o menor atrito possível, né? E aí, o que acontece? A gente gira esse volante, né, numa velocidade muito alta, né? E aí a gente faz as medições desse perímetro, né, que seria a parte que aí a gente entra num monte de cálculos lá e tudo mais para conseguir determinar o raio dinâmico, né? Então, o raio dinâmico o que seria? Seria mais ou menos o quanto que o atrito, né? Por mais que tenha um atrito mínimo ali, que a gente não está aplicando muita carga no pneu, mas para ver o quanto que esse pneu ele muda de diâmetro, né? Ou ele expande, enfim, né? Na verdade, ele costuma expandir um pouco, tá? Esse ensaio basicamente seria para fazer esse tipo de verificação, né? Essa parte aqui do ensaio de raio dinâmico. Então, esse ensaio é mais aplicado para pneus de passeio e basicamente pneus de moto, né? Que a gente costuma fazer. Mas esse ensaio também tem um porém, né? Não são para todos os tipos de pneu que a gente aplica, né? Então, lá na própria portaria ela fala, esse ensaio aqui, se não estou enganado, é para pneu radial, não é aplicável, né? Então, se o pneu for de construção diagonal, a gente realiza o ensaio. Se for de construção radial, não. E também se ele for reforçado, se eu não estou enganado, também não faz o ensaio, tá? Então, basicamente, né, são esses ensaios. Então, esse nosso laboratório, né, então a gente tem até bastante demanda aqui, né? A gente tem a máquina, né, a máquina conforme está aí no slide, é a máquina que a gente tem aqui na Falcão Bauer, né? Então, essa máquina aí a gente tem, porque nessa foto aqui não aparece, mas né, a gente tem, pensando nesse volante aqui, a gente tem uma outra parte espelhada, né? Então, a gente consegue fazer 2 ensaios, né, ao mesmo tempo, né? Então, a gente, né, consegue fazer por semana a gente costuma fazer acho que uns 8 ensaios, mais ou menos. 8 não, por aí. 6 ensaios, né, mais ou menos por semana, né? Mas quando tu tem a parte de pneus novos, né, que o ensaio ali é de 1 hora, então é bem mais rapidinho, né? Então a gente consegue fazer vários ensaios, né, durante a mudança de máquina, setup e tudo mais, né? Bem, então, assim, da parte assim, da minha apresentação, basicamente seria isso daqui, né? Então, né, apresentar os ensaios de uma maneira
geral assim para vocês, né, poder falar aqui com vocês aqui para caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma como é que eu posso falar, alguma experiência, alguma coisa assim e poder conversar conosco aqui, eu estou aqui para poder ajudar vocês, tentar ajudar vocês na verdade, né? Tentar ajudar aqui, né, responder as perguntas, né, mas se caso não conseguir responder, a gente pode trocar alguns e-mails aqui, né, que daí já fica até algo formal e até serve também para vocês se for o caso de uma consulta futura. Por exemplo, tem um tal dúvida aqui, manda lá no e-mail lá, eu respondo e aí, se porventura, né, porque a nossa vida, querendo ou não, é muito dinâmica, né, então hoje a gente está vendo aqui alguma coisa, amanhã pode acontecer alguma outra coisa, e essa informação que a gente aprendeu hoje, porventura, né, a gente, né, no cotidiano acaba ficando ali um pouquinho ali de lado ali, a gente porventura pode até esquecer, né? Então ali com o próprio trocado ali, né? Fica ali como se fosse um backup ali e tudo mais. Também vocês podem me procurar pelo telefone, WhatsApp, enfim, né? Tá bom? Então pode avançar o. Cadê? Já avançou já. Não, beleza, né? Então, no caso, eu abro aqui para vocês aqui, se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, poder, né, trocar algumas informações com a gente, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado até o momento. Quais são as falhas, né, que a gente, reformador, mais incorre quando a gente manda os pneus para fazer ensaio aí? Onde é que a gente pode ser que a gente está errando, né? Alguma área, sem saber, né? A gente manda alguns pneus e as falhas que às vezes acontecem. Umas coisas que eu acho que pode ser que o cara não botou etiqueta, sei lá, uma coisa assim, né? E também, outra pergunta, quais seriam suas sugestões, né, para o recapador, né, mandar os pneus de alguma maneira para fazer esses ensaios? Alguma sugestão que a gente às vezes não está percebendo e venha facilitar a nossa vida também. Tá, entendi. Vamos lá. Assim, com relação à nossa vivência aqui de laboratório, né, que nem dessa parte aqui dos produtos, né, de pneu, né, eu trabalho aproximadamente uns 3 anos, tá? Então, assim, eu diria assim, o maior índice aqui de reprovação que a gente tem, né, basicamente é os pneus que costumam desprender a banda de rodagem, né? Então, né, às vezes, por exemplo, com 20 horas de ensaio, 30 horas de ensaio, né, costuma desprender, né? Então, esse eu diria a você, só para você ter uma ideia, por mês a gente costuma fazer ensaio aqui mais ou menos de 24 amostras, né, 24, 28 amostras, tá? Então, em cada mês a gente costuma ter pelo menos uns 4 pneus ou 6 pneus reprovados, né, justamente com esse problema, né, de desprendimento, né, da banda de rodagem, né. Bolha na parte do ombro, assim, eu já vi uns 3 casos até hoje, né, em 3 anos que eu trabalho aqui, e estouro de pneu também já aconteceu, que eu me lembro, eu acho que umas 6 vezes, mais ou menos, né. Teve uma vez aqui que deu um estouro aqui que foi até complicado, a gente teve que parar aqui um dia aqui para dar uma arrumada aqui no laboratório, sabe, que foi um negócio bem complicado. Né? Então, assim, pelo menos isso daí é o que dá o maior índice de reprovação, tá? Uma outra coisa, um outro item também que costuma reprovar é no ensaio de TWI, né? A parte dimensional de diâmetro, até o momento, eu não me lembro de ter pego assim reprova. Mas de TWI também tem uma incidência um pouquinho grande, tá? Então, assim, eu diria que seriam os 2 pontos aí, né, para quem trabalha com reforma de pneu, né, para ver alguma coisa aí do processo, sabe? Tipo, sei lá, talvez um tempo de cura, uma cola diferente, não sei, entendeu? Vocês, né, que trabalham com isso daí, então vocês vão saber até melhor do que eu, mas eu posso falar para vocês, assim, em questão de dica, assim, de poder falar dos problemas que a gente costuma ter aqui de algumas amostras reprovadas, né, até para vocês também ficarem sabendo, né, qual que é o que costuma reprovar mais, né, e aí você poder aprimorar o seu processo de fabricação no caso, tá? Seria basicamente isso daí.
Tem alguma marca específica de pneu, alguma medida específica que mais dá problema? Olha, assim, assim, de verdade, eu nunca parei assim para ver assim esses com relação a marca assim, mas eu sei que assim, por Importado, exemplo, alguma marca que por exemplo assim, medida de pneu que costuma dar mais problema assim de diâmetro é as de 22,5 lá, 22,5, né? Essas daí geralmente é o que costuma dar mais problema, principalmente com parte de reprovação com relação a soltar a banda de rodagem, tá? E com relação às medidas de TWI, que costuma ter mais problema, são os pneus remold, né? Os pneus remold, né? E aí no caso seria tipo mais voltado para pneu leve, então aro 17, aro 16, 15, né? Então esses daí costumam reprovar mais em TWI, né? E os de 22,5, né? Costuma dar mais reprovação em parte do ensaio lá de soltar a banda de rodagem. Gisele está fazendo uma pergunta aqui. Gisele, eu tenho para você a portaria, já passo nesse instante para você. Você quer olhar para tirar alguma dúvida e perguntar aqui? Seria isso? Ah, ok. Eu vou mandando agora aqui para você. Pessoal, mais alguma questão? Alguma dúvida? Eduardo, trazendo um pouquinho desse trabalho para a realidade, o que a gente pode um pouco compartilhar, perguntar para o pessoal ali de prática, né? O que a gente poderia colher também de informações aqui do pessoal que está assistindo a gente? Pois é, eu, ao longo dos anos aí que o Inmetro foi implementado, né, a gente teve que se adaptar, ele mudou algumas coisas. Você acha que, na tua visão aí, nessas mudanças que o Inmetro tomou, né, ao longo desse período, melhorou ou piorou a situação desses ensaios aí para os reformadores, em termos gerais, linhas gerais, né? Então, assim, esse ensaio, né, assim, só fazendo um breve comentário aqui da nossa vivência de laboratório, tá? A maioria dos ensaios aqui que a gente faz, né, todo mundo pensa que talvez laboratório de teste é mais voltado para averiguar qualidade de produto, alguma coisa assim do tipo, né? Mas, na verdade, a maioria dos ensaios que a gente faz é com relação à parte de segurança, né? Então, assim, esses ensaios, né, que nem para pneus são ensaios, né, totalmente voltados para a parte de segurança. Por quê? Imagina, né, tá lá na estrada lá, você tá ali ultrapassando, pegando um exemplo aí desses pneus aí que costumam soltar alguns fragmentos, né? Então você tá fazendo ultrapassagem ali e um carro ali do teu lado ali solta um fragmento ali, pode causar um acidente, né, esse tipo de coisa, né? A medida do TWI, ela é importante. Por quê? Porque ali define que o seu pneu ele tem a espessura ali adequada, né, para ter o atrito devido com a pista, né? Então, para evitar derrapagens, né, em várias situações, né, aquaplanagens, seria basicamente isso daí. Então, assim, ao meu ver, esses ensaios de segurança são muito importantes, tá? Porque a gente, né, garante a segurança, né, dos usuários e segundo também a gente consegue ter uma rastreabilidade do processo, né? A gente teve até aqui uma demanda aqui há poucos dias, né? O pessoal veio fazer até uma gravação aqui de uma reportagem que é sobre peças automotivas que estão sendo contrabandeadas, né? E dentre dessas, eles até fizeram até uma reportagem conosco, né, no laboratório lá de pneus, né? Então a gente até falou sobre toda essa rastreabilidade do Inmetro, que é muito importante, né? Então, independente se é pneu novo ou se é pneu reformado, né? Por quê? Porque com os ensaios, né? Então você garante a segurança ali do teu produto, né? Então, e porventura também você não vai submeter os seus clientes, né, no caso, a sofrerem possíveis acidentes.
te perguntar, o Falcão Bauer, ela tem aí uma dúvida, né? Como a gente sabe que... Estou perguntando, ninguém está perguntando. Vocês têm, Não, fica à vontade. vocês têm ideia assim, de vocês aumentaram o número de ensaios ou diminuíram ao longo desse tempo? Porque tem uma quantidade X de reformadores, né? Vocês devem ter esse número de reformadores do Brasil. Você sabe se tem diminuído ou aumentado a quantidade de empresas fazendo ensaio? E a gente vê muita gente na ilegalidade, né? Então... Ah, sim, não, isso sim, existem, né, bastante reformadores que, assim, diria infelizmente, né, talvez eles não detenham essa informação, sabe? Aí, às vezes eles são, não, talvez eles sejam, por eles não terem informação, pensam que podem estar trabalhando ali e tudo mais, tem né, tem um lado lícito, a teste para realmente garantir tudo, eu diria que talvez porventura possa ser algum tipo de falta de informação, né, com relação a isso daí, né, da pessoa não estar informada ali, isso pode acontecer, né. Com relação à demanda, né, então assim, esse laboratório de pneus aqui nosso aqui da Falcon Bauer, a gente montou em 2018, se não estou enganado, né, então já temos aí 6 anos, 6 anos de estrada aí, né. Então, assim, ano após ano a gente tem aumentado a nossa demanda, né? Graças a Deus, né? Então a gente tem um nome aí no mercado legal, né? Então ano após ano a gente está sempre aumentando a demanda, né? E nossa maior demanda é com pneus reformados, pneus novos, como tem a portaria lá de pneu novo, permite que o próprio fabricante faça os testes, né? Então, assim, pneu novo para a gente é uma demanda baixa, mas pneu reformado é o nosso carro-chefe aqui no laboratório hoje. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma fila aqui. Então, que nem eu estou conversando aqui com vocês, eu tenho pneu para entregar para a primeira semana de maio, né? Então já está aqui no laboratório, tudo certinho, mas só que a amostra está aguardando aqui nossa demanda aqui e a gente tem entrega para o início de maio, né? Então a demanda é muito alta mesmo. Quanto tempo depois que o pneu chega aí para dar o laudo? Então, a gente, né, como a nossa demanda antes era um pouquinho menor, então a gente costumava trabalhar com 15 dias, aí passamos para 20, 25, 30. Hoje a gente está trabalhando aí na beira assim, de uns 40 dias por causa da nossa demanda, tá? Hoje seria basicamente mais ou menos esse prazo aí que a gente consegue atender os clientes. Alguém mais aí? Se o pessoal tem mais alguma pergunta, passei a portaria para a Gisele. Não sei se vocês também, com base na portaria do metro, teriam alguma questão. Rogério, tudo bem? Fique à vontade, Rogério. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde, tudo bom e com você? Tudo bem, graças a Deus. Só uma dúvida, o tempo de validade do ensaio, eles são 12 meses, e o número de amostras que são analisadas, poderia esclarecer para a gente? Então, assim, eu cuido da parte dos ensaios, né? Mas, vamos lá. Os ensaios costumam ser anuais, tá? Então, né, o certificado costuma ser anual, né? E com relação às amostras, na portaria, ela classifica por família, né? Então, a família, por exemplo, família A, se eu não estou enganado, são os pneus que têm o índice de carga menor que 121, né? Família B seria, acho que, maior que 122. E aí tem outras famílias, que é C, D e E, se eu não estou enganado, tá? Mas só que essa informação aí, no caso, eu não vou conseguir te dar muita precisão nela, porque quem cuida da parte de certificação de todo o documento, auditoria, esse tipo de coisa, que essa pessoa que vai ter a informação até melhor do que eu, né? Mas eu sei que tem essas famílias aí, até na própria portaria lá, fala disso, né? Mas respondendo a sua pergunta principal, os ensaios, a manutenção costuma ser anual, 12 meses. Elcio, você consegue levantar para a gente a informação e depois compartilhar comigo? Tá bom, consigo sim. Aproveitando aí, se vocês quiserem até mandar um e-mail, né,
ali no fim da apresentação, eu tinha ótimo. colocado no e-mail. Aí podem mandar as dúvidas lá que eu respondo, tá, gente? Podem ficar à vontade, tá bom? Ótimo. Rogério, não sei, deu tempo de você marcar o contato aí do Elcio também na última página da apresentação, senão eu coloco aqui para todos. Não peguei ainda. Eu vou colocar aqui novamente, aqueles que puderem, tiverem. Tá certo, agradeço. Até mesmo, ô Juliane, se você quiser colocar no grupo de vocês aí também o meu contato, pode ficar à vontade, tá? Pode colocar que não tem problema não. Maravilha, perfeito. Nós vamos. Essa apresentação nós podemos disparar para a nossa rede essa tua apresentação, inclusive com o seu contato? Pode sim. Ok. Elcio, agora, já aproveitando também a tua participação aqui, para o pessoal que quiser conversar, talvez com a área comercial de vocês, para encaminhar algum pneu para amostra, como é que a gente faz? Tem um contato, né? No caso, pode procurar a Natália, né? Que daí o e-mail muda um pouco, mas se for o caso, vocês podem encaminhar para mim, que eu encaminho para ela, tá? E aí ela vai passar a proposta, vai perguntar qual tipo de pneu, qual família que é, e aí, né, vão alinhando lá, ela passa os valores, enfim, a gente é bem flexível também com relação a condição de pagamento, enfim, né? Aí é só bater um papo com ela aí que a gente consegue ajudar vocês aí nos ensaios. Ok, tá certo. A gente vai encaminhar junto com a tua apresentação, eu já deixo ali o contato da Natália, eu converso com vocês, a gente insere ali o contato da Natália também, da área comercial. Perfeito. A Gisele está aqui comentando. A Gisele está comentando aqui que ela já vai mandar os pneus, já são clientes, a Gisele da Concap, então possivelmente você já teve contato aí com o pessoal da Concap. Sim, com certeza. Bom, a dúvida dela era quando os ensaios anuais, o prazo e quantidade de pneus. Deixa eu ver aqui, você pode perguntar em um segundo momento ou falo direto com ele. Bom, vamos lá. Gisele, só então esclarecendo aqui, sobre os ensaios anuais, prazo e quantidade de pneus, é isso? Ok. Se permanecem anuais os ensaios. Então, acho que o Elcio já tinha conversado, falado um pouquinho aqui, é isso, né? É o seu anual, não é isso? Isso. Costuma ser anual, sim, né? É anual e a quantidade de amostra vai depender como é que é a classificação dos pneus que nem eu tinha comentado lá, que é aquela parte lá de família, né? Então, o índice de carga, né, do pneu vai determinar se é família A, família B, C, D e por aí vai, né? Mais ou menos, né? Mas aí, como eu comentei, né? Essa informação aí, no caso, a pessoa que cuida da certificação ali vai explicar até melhor mesmo do que eu sou o rapaz só do ensaio. Mas o período é anual dos ensaios. Perfeito. Gisele, qualquer coisa, passa para mim também as dúvidas. Eu vou conversar ainda com o pessoal da certificação e da área comercial da Falcon Power, e a gente já pode até perguntar também, e depois passo junto a essa apresentação deles. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma curiosidade? Eduardo, mais alguma questão da prática aí de vocês? Não, tá bem esclarecido aí. A Gisele está perguntando aí. Acho que a minha dúvida era igual a essa da Gisele também, sobre as Legal. Elcio ajuda. prova contra prova, então, essas questões. E na reprova, Elcio, não precisa mais enviar 3 amostras, prova, contra prova, testemunha? Então, o que o pessoal costuma fazer? Assim, uma prática que o pessoal costuma fazer aqui, tá? A gente tem bastante cliente, né, que é fora de São Paulo, tá?
Então, às vezes, para economizar, assim, falando abertamente, né? Então, às vezes, ali para economizar um pouco ali com frete, né, e tudo mais, a pessoa costuma mandar uma amostra só. Então, aí quando a amostra reprova, né, e recebe um relatório, né, reprovado, né, e aí sim teria, né, tem que fazer os ensaios de contraprova e testemunha, né, se for o caso, né, se ele tiver interesse em, né, vamos supor, esse meu lote aqui, não, eu confio, dá para, né, quero tentar fazer e tentar passar nos ensaios de contraprova e testemunha, né, então no caso eles acabam mandando depois, né, mas o mundo ideal qual que seria? Dele já mandar os 3 pneus de uma vez só, porque daí até mesmo até facilitaria, né, no caso, né, porque daí a gente já, né, emitiria o relatório reprovado, né, e já falava com ele. Então, né, às vezes, só para você ter uma ideia, às vezes o pessoal, a gente manda um relatório e aí fica um trâmite mais ou menos de 10, 15 dias. Aí até vinha outra amostra, sabe? Aí acaba querendo ou não, se a pessoa tiver um tanto quanto pressa no processo dela, né, então acaba, né, tendo esse problema devido a essa logística, né, da amostra chegar aqui, eu tenho fila aqui, então, como ele chegou, ele vai, né, querendo ou não, ele vai acabar indo lá para o final da fila, então vai acabar até um tempo a mais, né. O melhor dos mundos seria mandar as 3 amostras em uma única vez, digamos assim. A pessoa também ela pode, porventura, vamos supor que é um lote ali que já na amostra que é de prova, ela reprovou, e aí a pessoa às vezes não está sentindo muita confiança nas amostras que seja de contraprova e testemunha, né? Ela pode também pedir ou fazer um processo de ação corretiva, né? Então, porventura, o que seria esse processo de ação corretiva, né? Ela pegaria um outro lote, né? Mandaria para fazer os ensaios, e aí, no caso, né, é aquilo lá. Às vezes ela pode retrabalhar ali, como essa ação corretiva, submeter a teste, e se ela passar, não precisa fazer as demais baterias de ensaios, né? Gisele, não sei se ficou claro. Rogério, você também ia perguntar semelhante. Ficou claro para você alguma Ficou claro. necessidade de algum complemento? Para mim ficou claro agora. Obrigado. Ok. Mais uma questão da Gisele aqui. Por que a portaria menciona de realizar ensaio até que esteja aprovado? Não fala abertamente. Eu não entendi muito bem a dúvida. Na verdade, eu acho que não é uma pergunta, na verdade, eu acho que ela está questionando ali, né? Por que a portaria menciona de realizar o ensaio até que seja aprovado? Ah, tá. Então, assim, só fazendo um paralelo até com outros produtos, né? Como eu disse, né, eu trabalho aqui também em outros laboratórios, outros escopos aqui também, na parte de bens de consumo, equipamento de proteção, né? Eu vou tentar ajudar na dúvida dela, ver se eu consigo elucidar essa dúvida. Então é o seguinte, a maioria dos testes que a gente faz, né, dos produtos para certificação, né, a maioria das portarias do Inmetro, ela exige que seja feita uma coleta de um lote, que é chamado de prova, né, uma outra, do mesmo lote, pegar as amostras e identifica como lote de ensaio de contraprova, e uma quantidade X do mesmo lote e ensaios de testemunha, né? Então, o que acontece? Se sua amostra ela passa já nos ensaios de prova, tudo bem, você não precisa fazer ensaios de contraprova ou testemunha. A amostra ali que foi submetida aos ensaios de prova reprovou, né? Aí sim você tem que submeter aos ensaios de contraprova. Beleza. Se a sua amostra já reprovar também nos ensaios de contraprova, você tem que refazer o processo, né? Então nem precisa fazer ensaios de testemunha, porque ali seria, assim, fazendo uma analogia um pouquinho boba, mas aquela história, às vezes, quando a gente vai jogar sinuca, aquele negócio lá de falar que é melhor de 3, sabe? Um paralelo, basicamente, seria mais ou menos isso, entendeu? Então, por isso que tem prova, contraprova e testemunha, entendeu?
continuando. Então, vamos supor que nos ensaios de contraprova, do processo de contraprova, a sua amostra passou, não quer dizer que ela está aprovada. É necessário fazer os ensaios do processo de testemunha, né? Que daí sim você teria 2 resultados positivos, sendo que você teve o primeiro negativo. E aí sim o seu processo estaria aprovado, mesmo que você fez 3 vezes o teste. Não sei se eu consegui ajudar a elucidar a dúvida. Acredito que sim, é o senhor. Gisele está dizendo aqui no chat aqui que agora está compreendido. Ah, que bom então. Obrigado. Ok. Pessoal, temos mais alguns minutinhos, caso alguém tenha ainda alguma questão. Rogério, deu para você pegar o contato do laboratório? Peguei sim. Maravilha. Deu certo. Obrigado. Ok. Eduardo, mais algum complemento? Para mim tá ótimo aí. Acho que Tá certo. Bom, hoje era um pouco mais técnico mesmo. Se a gente até no decorrer da semana, ou se forem surgindo dúvidas, depois a gente vai deixar esse material gravado, como eu disse, lá no nosso canal do YouTube. E aí, conforme o pessoal for nos acionando aqui, eu também te aciono aí para qualquer dúvida nos ajudar. Não, perfeito. Então, eu agradeço muito a oportunidade de vocês. Para mim foi uma grande honra, né, poder tentar ajudar vocês, né, com suas dúvidas, né. Deixo à disposição aqui, né, o meu contato aí nos slides, né, com, né, a todos, né, meu e-mail, né. Eu posso passar até meu contato também, depois passo na Juliane, para Juliane, para ela, né, replicar para vocês. Podem entrar em contato conosco, tá? Foi um imenso prazer.